Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula de modelos atômicos. Na aula anterior, a gente falou sobre teoria atômica clássica. Nós falamos daquelas ideias que os gregos tinham sobre os átomos, nós falamos de Demócrito e Leucipo. Eles falavam que a matéria era formada por átomos, que era um pedacinho indivisível, que era o que formava toda a matéria. Depois nós falamos do primeiro modelo atômico da humanidade, que foi o modelo atômico de Dalton, o primeiro modelo que foi bem aceito pela comunidade científica. Só que o modelo atômico de Dalton não é um modelo atômico que figura hoje. Dalton, ele não conseguiu explicar algumas coisas sobre a matéria. Se o modelo de Dalton não é o modelo atual, Dalton falhou. Ele falhou em alguma coisa. Gente, na ciência, a ciência funciona assim. Sempre que alguém tem uma teoria sobre alguma coisa, essa teoria pode ser derrubada posteriormente. Quando é que uma teoria dá lugar a outra? É quando a teoria anterior não consegue explicar alguma coisa. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você na aula de hoje é: onde foi que Dalton falhou? Por que o modelo atômico de Dalton ele não é um modelo atômico estudado hoje? É o seguinte, eu quero que você relembre um pouco sobre o modelo atômico de Dalton para você entender essa aula de hoje. É uma aula de revisão, então a gente vai um pouco mais rápido do que o usual, beleza? Então Dalton afirmava que o átomo era uma partícula maciça e indivisível. Era uma esfera maciça e indivisível. E o que diferenciava um elemento do outro, como por exemplo, o que diferenciava o hidrogênio do oxigênio, era o tamanho e a massa dessa esfera maciça e indivisível, beleza? Mas tá. Onde foi que Dalton falhou? Dalton falhou pelo seguinte fato. Naquela época, já se sabia da existência da eletricidade. Um pouco posterior a Dalton, já se sabia da existência da eletricidade. Só que eles não conseguiam explicar qual era a natureza. Se a eletricidade vinha da matéria, se a eletricidade não vinha da matéria. O que era eletricidade? O que formava? Hoje nós sabemos que uma corrente elétrica nada mais é do que uma corrente de elétrons. É um fluxo organizado de elétrons. Dalton falhou porque ele não explicava a natureza elétrica da matéria. Ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Daí surgiu o primeiro modelo atômico que conseguia falar sobre a natureza elétrica da matéria. Gente, hoje nós sabemos que a matéria tem cargas. Você que está aí hoje sabe que, quando eu olho para um átomo, você sabe que existem elétrons, prótons e nêutrons, mas naquela época não se imaginava isso. O primeiro modelo atômico a surgir, que falava sobre as partículas subatômicas, foi o modelo atômico de Thomson. Nesse momento, para a gente não perder tempo, eu quero que você lembre da nossa explicação em sala de aula sobre a ampola de Crookes. Aquela ampola que tinha um gás a baixa pressão, que tinha um polo positivo, que tinha um polo negativo. E quando essa voltagem era iniciada, quando eu ligava a bateria, eu conseguia transmitir raios que saíam do polo negativo para o polo positivo. E na nossa aula em sala a gente chamou de raios catódicos. Então, gente, trabalhando com experimentos com raios catódicos, o físico inglês J.J. Thomson elaborou o seu modelo atômico. Ele explicava o seguinte: esse é o modelo atômico de Thomson, que o átomo era sim uma esfera, e era uma esfera maciça, era uma esfera preenchida, como a gente viu na aula passada, na nossa aula de revisão passada. Só que, alto lá, Thomson acabou com a indivisibilidade da matéria. Ele dizia que o átomo não era mais indivisível, muito pelo contrário. Para Thomson, o átomo era uma esfera maciça positiva. O átomo era positivo para Thomson. E incrustado em sua superfície existiam partículas negativas que Thomson chamou de elétrons. Beleza? Então, para Thomson, o átomo era uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas que ele chamou de elétrons. Ele explicava que o átomo tinha cargas. Ele explicava a natureza elétrica da matéria. Por exemplo, se eu pegar uma bexiga, um balão, e atritar contra o meu cabelo, por exemplo, depois de um certo tempo atritando, você vai conseguir perceber que a bexiga ela atrai o meu cabelo. Eu eletrizei a bexiga. Como é que eu eletrizo por atrito? Vocês que manjam de física, eu não manjo nada de física, mas vocês manjam de física. Eletrizar por atrito nada mais é do que roubar elétrons de uma superfície. Esse modelo, ele consegue explicar isso. Por que quando eu passo uma bexiga no cabelo, a bexiga fica eletrizada? Porque os elétrons da superfície do meu cabelo são roubados pela bexiga. Então faz sentido isso para o modelo atômico de Thomson. Então, recapitulando, galera. O modelo atômico de Thomson explica que o átomo é uma esfera
positiva com elétrons incrustados na superfície, semelhante a passas em um pudim. Por isso que o modelo atômico de Thomson fica conhecido como modelo do pudim, modelo de pudim de passas. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Tá aqui um pudim de passas. Massa, né? É muito massa você trabalhar com edição. Eu tô me assistindo no YouTube. Pois é, isso aí. Então, ó, modelo do pudim de passas. Tá aqui o pudimzinho de passas. Mas, ei, tu já comeu pudim de passas alguma vez na tua vida? Já comeu, Israel, pudim de passas na tua vida alguma vez? Nunca comeu pudim de passas? Eu não sei nem o que é um pudim de passas. Eu nunca vi. Gente, quem é o idiota que coloca passas no pudim? Ninguém come isso, pelo amor de Deus. Mas eu já tomei sorvete de creme com passas da Mareni, fazendo propaganda. Mareni patrocina nós. Galera, o sorvete de creme com passas da Mareni, tá aqui, ó, uma bolinha de sorvete de creme com passas da Mareni. O sorvete de creme com passas é uma bolinha de sorvete e tem as passazinhas incrustadas. Gente, tá aqui o modelo atômico de Thomson. A bola de sorvete, ela é toda positiva. A parte do creme é toda positiva. O que são os elétrons para Thomson? São as passas do sorvete, beleza? Fica mais fácil, não fica com sorvete. Claro, tu já tomou sorvete de creme com passas, agora pudim de passas. Quem é que come isso, pelo amor de Deus? Então tá aí, o modelo do pudim de passas é o modelo de Thomson. Agora, para falar do modelo atômico de Thomson, a primeira pergunta que eu fiz para ti foi: onde Dalton falhou? Beleza, eu mostrei onde Dalton falhou. Ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria e Thomson o fez. Ele mostrou que a matéria ela é formada por cargas positivas, o átomo era uma esfera positiva com elétrons negativos incrustados na superfície. Só que o modelo atômico de Thomson também não é o modelo que vigora atualmente. Se não é o modelo que vigora atualmente, significa que Thomson falhou em alguma coisa, concorda? A minha pergunta agora é: onde foi que Thomson falhou? Vamos lá, galera, continuando. Por que Thomson falhou? Na verdade, esse modelo de Thomson é meio flaragem, né? Falar que um átomo parece um pudim de passas. Imagina só como é que a comunidade científica aceitou isso na época. Aceitou bem. Mas Thomson falhou, na verdade, porque Rutherford derrubou tudo aquilo que Thomson falou. Então vamos relembrar. Para Thomson, o átomo era uma esfera maciça, positiva, com elétrons incrustados na superfície. Esse era o modelo atômico de Thomson. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre o experimento de Rutherford. Galera, Rutherford fez um experimento relativamente simples que derrubou tudo aquilo que Thomson havia falado e criou-se uma ideia totalmente nova de átomo. Até hoje, alguns dos conceitos que Rutherford descobriu são tidos como válidos. Então vamos lá, vamos entender como é que funcionou o experimento de Rutherford? Eu quero sua ajuda. Eu quero que nós sejamos altruístas e eu quero que nós nos coloquemos no lugar de Rutherford. Eu quero que você aí na sua casa, no seu ambiente de estudo, eu quero que você se coloque no lugar de Rutherford. Então nós, Rutherfords, estamos querendo ver se o modelo de Thomson é válido. Então nós vamos fazer um experimento para provar se esse modelo de Thomson faz ou não sentido, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona o experimento de Rutherford? Gente, primeiro, aqui eu tenho uma cuba de chumbo. E nessa cuba de chumbo eu tenho um elemento radioativo que é o polônio. Na época de Rutherford já se sabia da existência da radioatividade e já se conhecia naquela época essa partícula radioativa aqui, a partícula alfa. A partícula alfa, a única coisa que eu quero que vocês entendam sobre ela nesse momento, o professor Iago, numa videoaula maravilhosa, já falou para vocês sobre isso. Mas a partícula alfa, a única coisa que eu quero que você entenda nesse momento é que ela é uma partícula positiva. Então, na época de Rutherford já se existia radioatividade, você sabia da existência dela e se sabia que a partícula alfa é uma partícula tipicamente positiva. Ok, então o que foi que Thomson fez? Thomson pegou polônio, uma pequena porção de polônio, que é um potentíssimo emissor de partículas alfas, ou seja, um emissor de partículas positivas. Ao redor desse polônio, ele colocou uma cuba de chumbo. Para que serve essa cuba de chumbo? Para se proteger. A radioatividade é uma parada meio perigosa. Então ele usou essa cuba de chumbo para se proteger. Então dentro dessa cuba de chumbo, polônio. Aqui, galera, ele pegou uma finíssima lâmina de ouro. Uma finíssima lâmina de ouro. Gente, uma fina lâmina. É matéria? É matéria. Se é matéria, é formada por átomos. E segundo Thomson, como eram esses átomos que formavam essa fina lâmina de ouro? Gente, segundo Thomson, esses átomos eram assim, ó.
um colado no outro, um colado no outro. Seria assim a fina lâmina de ouro para tons. Um colado no outro e todos eles são o quê? Todos eles são positivos. Todos eles são positivos. Semelhantes a esse aqui. Semelhantes a esse aqui. Todos eles são positivos, com partículas negativas incrustadas na superfície. Então, ó, para Thomson, essa lâmina de ouro aqui era formada por átomos, todos positivos. Positivos, positivos. Essa lâmina de ouro era formada assim. Por trás da lâmina de ouro, ele colocou um anteparo de sulfeto de zinco. Gente, para que serve esse anteparo de sulfeto de zinco? O sulfeto de zinco ele tem uma característica interessante. Na presença de radiação, ele brilha. Então, para que ele colocou esse sulfeto de zinco aí? Ele colocou para que se a radiação atravessasse a lâmina de ouro, você ia conseguir ver no sulfeto de zinco porque ele ia brilhar, tá? Então, vamos lá. Vamos dividir esse experimento em duas partes. O que ele achou que ia acontecer e o que de fato aconteceu. Gente, se Thomson estivesse certo, o que teria acontecido aqui com esse experimento? Bora lá, galera. O que teria acontecido aqui? Povo do bem. Polônio, potente emissor de partículas alfa. Então ele está aqui emitindo suas partículas alfa bem bonitinha, não tão retas. Eu tenho uma habilidade muito boa para desenhar coisas retas, vocês sabem disso. Então vamos lá. Gente, se Thomson estivesse certo, essa partícula alfa aqui, ela é o quê? Ela é tipicamente positiva. E se Thomson tivesse certo, a lâmina de ouro era toda formada por esferas que também eram positivas. Então, galera, eu estou jogando partículas alfa que são positivas em uma lâmina de ouro formada por átomos que são positivos. Gente, se Thomson estivesse certo, o que teria acontecido com esses raios que estão incidindo sobre essa lâmina de ouro? Os raios teriam colidido e teriam sido repelidos. Eles batiam e voltavam, batiam e voltavam, batiam e voltavam, batiam e voltavam, batiam e voltavam. Se Thomson estivesse certo, teria acontecido isso. Mas para surpresa de Rutherford, não foi isso que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu? Bora lá. Galera, vem comigo. Olha o que foi que aconteceu no experimento de Rutherford. O que ele esperava se Thomson estivesse certo? Que todas as partículas alfas incidissem sobre a lâmina e fossem todas repelidas de volta. Gente, para grande surpresa de Rutherford, a maioria passou direto. A grande maioria dos raios, a grande maioria das partículas alfas passou direto. E pior do que isso, grande parte bateu e foi repelido. Perdão, pequena parte bateu e foi repelido. A grande maioria passou direto sobre a lâmina de ouro. E uma pequena parte bateu na lâmina e foi repelido. Oxi, que diabo é isso? Pior, outra pequena parte vinha e sofria grandes desvios. Lá vem a partícula, sofreu grandes desvios. Galera, o que está acontecendo aqui? A grande maioria dos raios passou direto, pequena parte foi repelida e pequena parte sofreu grandes desvios. E aí? Como é que o Rutherford explicou isso? Agora eu vou falar um pouco para vocês do modelo atômico do Rutherford. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora vamos tentar explicar o que foi que aconteceu de fato. Gente, vocês viram que a maioria dos raios passou direto. Pequena parte repeliu. E outra pequena parte sofreu grandes desvios. Vamos explicar em A, B e C o que aconteceu em cada um? Então a explicação de Rutherford foi a seguinte. Primeiro, os raios que passaram direto. Segundo Rutherford, o átomo era formado por duas regiões. A primeira região era o núcleo, que por sinal é o melhor pré-vestibular do Cariri, todo mundo sabe disso, né? Então, esse aqui todo mundo já sabe. Era o núcleo, era formado por um núcleo. E além do núcleo, era formado por uma região imensa, uma região muito maior do que o núcleo, que era onde estavam concentrados os elétrons, e ele chamou de eletrosfera. Eletrosfera. Então, segundo Rutherford, o átomo era dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Segundo Rutherford, esse núcleo era positivo, porque era nele que estavam localizados aquelas partículas que vocês conhecem, que possuem carga positiva, que nós chamamos de prótons. Então, segundo Rutherford, o núcleo do átomo era formado por
prótons. Cuidado, 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 cuidado. Muitas questões vêm colocando em contraposição, dizendo o seguinte: Rutherford afirmava que o núcleo de um átomo era formado por prótons e nêutrons. Não. Rutherford afirmava que o átomo era dividido em núcleo e eletrosfera e esse núcleo era positivo por conta dos prótons. Rutherford não falou em nêutrons. Quem falou em nêutrons posteriormente a Rutherford foi um cabinha, mais um físico inglês, chamado James Chadwick. Quem falou em nêutron foi James Chadwick, beleza? Então Rutherford falava em prótons. Quem descobriu posteriormente a existência dos nêutrons, dos prótons não, dos nêutrons, foi James Chadwick. Então Rutherford não fala em nêutron, Rutherford fala em próton, ok? Beleza, então vamos lá. O núcleo era positivo e ao redor do núcleo tinha uma eletrosfera. Gente, segundo Rutherford, essa eletrosfera era imensa. Comparada ao núcleo, gente, o núcleo comparado à eletrosfera não era nada. A eletrosfera era imensa. Para você ter uma ideia, imagina um campo de futebol. Sei lá, imagina a Arena Corinthians, melhor time do universo. Então imagina a Arena Corinthians. Para Rutherford, a eletrosfera seria o campo e as arquibancadas da Arena Corinthians. Sabe o que seria o núcleo para Rutherford? Para Rutherford, o núcleo seria aquela bolinha do centro do campo. Gente, o que é aquela bolinha comparada ao estádio? É bem pequena. Então, gente, a eletrosfera é muito, milhares de vezes maior do que o núcleo. Isso explica porque a maioria dos raios passou direto. Por que a maioria dos raios passava direto? Gente, radiação gama não é positiva? Por que a maioria dos raios que incidiam sobre a lâmina de ouro passaram direto? Porque eles atravessavam isso mesmo, meu filho, a eletrosfera. Eles atravessavam a eletrosfera e era por isso que eles passavam direto. Agora ficou fácil, não ficou? E os raios que repeliam? Esses pobres dos raios que repeliam tiveram o azar de acertar o núcleo em cheio. Como o raio é positivo e o núcleo, a radiação gama é positiva e o núcleo também é positivo, houve essa repulsão. Agora, e esses raios que sofriam grandes desvios? Os que sofreram grandes desvios vinham, passaram nas proximidades do núcleo e como a radiação é positiva e o núcleo é positivo, eles sofreram esses desvios. Eles vinham, passavam pelas proximidades do núcleo, quando chegavam na proximidade do núcleo, eles sofriam um desvio. Estava explicado por que isso acontecia. O modelo atômico de Thomson estava morto, porque Rutherford mostrou por A mais B que o átomo era dividido em duas regiões. O núcleo positivo e a eletrosfera, onde estavam os elétrons girando em alta velocidade, ao redor do núcleo. Para Rutherford, os elétrons giravam ao redor do núcleo, como os planetas giram em torno do Sol. É por isso que o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, porque os elétrons giram em torno do núcleo, como os planetas giram em torno do Sol. Beleza, galera? Está explicado o experimento de Rutherford. Essa é a explicação para o experimento de Rutherford. E esse é o modelo atômico de Rutherford. É um modelo que divide o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Elétrons estão aqui na eletrosfera, girando em torno desse núcleo. Lembre-se que Rutherford não fala em nêutron. Mas eu pergunto para você, onde foi que Rutherford falhou? Esse é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Foi um prazer, bons estudos, dê uma revisada, procura lá para o Demócrito, Leucipo, dá uma olhadinha em Dalton, dá uma olhadinha em Thomson e preste atenção nesse experimento de Rutherford e não caia em pegadinhas de questões. Cuidado na questão do nêutron, lembra que o nêutron foi descoberto por James Chadwick. Foi o Rutherford que falou isso não, beleza? Fique de olho, fique esperto, não é essas questões não. Valeu e até a próxima.